Você já parou para pensar que grande parte dos conflitos nas equipes nasce de conversas mal conduzidas? Meu nome é Elizabeth Barreto, sou especialista em ajudar líderes a se posicionar com segurança, liderando pessoas com mais confiança. E hoje eu quero te mostrar de forma prática o que é posicionamento na liderança e como aplicá-lo no dia a dia com a sua equipe. Agora, e se eu te disser que existe um método simples, objetivo e cientificamente validado, capaz de transformar feedbacks em conversas claras, respeitosas e construtivas? Valeria a pena aprender? Com ele, você nunca mais dará feedback vago ou baseado em julgamento. Você aprenderá a falar dos fatos, mostrar o impacto e abrir espaço para o crescimento. Se quiser aprender sobre esse método, fique comigo até o final, que eu vou te ensinar como aplicar esse método que vem transformando centenas de líderes e ajudando a ter mais resultado com o seu time. Mas antes de começar, já se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber mais conteúdos gratuitos sobre liderança. Hoje eu quero falar sobre o feedback. O feedback, ele não se trata de uma conversa, ele possui um método assertivo para gerar consciência e aprendizado no seu colaborador e ajuda também a promover consciência e desenvolvimento, fornecendo informações claras, específicas e construtivas sobre comportamentos e resultados, para que a pessoa ela consiga compreender o impacto daquele feedback. E ele também é uma forma de trazer melhorias e ajustar o aprendizado. Por que o feedback ele é tão essencial? O feedback ele é uma das ferramentas mais poderosas de liderança, porque ele conecta pessoas, comportamentos e resultados. Ele funciona como um espelho, mostra ao colaborador o impacto de suas ações e oferece clareza sobre o que deve ser mantido ou ajustado. Sem feedback, os profissionais ficam no escuro, sem saber se estão no caminho certo ou se precisam melhorar ou mudar alguma coisa. Pesquisa do Instituto Gallup mostra que equipes que receberam feedback frequente são até 3,6 vezes mais engajadas do que aquelas que não recebem. Como o feedback ele pode contribuir para o desenvolvimento da sua equipe? Vamos lá então. Ele ajuda a reforçar comportamentos positivos. Quando o líder ele reconhece e valida boas práticas, o colaborador ele se sente valorizado e tende a repetir e ampliar esses comportamentos. Ele promove o aprendizado contínuo. O feedback corretivo, dado de forma assertiva e estratégica, ele mostra oportunidades de melhoria, evitando que pequenos erros se repitam e voltem a acontecer. Ele também ajuda a aumentar o engajamento e a motivação do colaborador que recebe o feedback. Ele sabe que o seu líder está atento e comprometido com o seu crescimento, o que gera o quê? Sentimento de pertencimento. Ele ajuda também a dar autonomia e autoconhecimento. Ao compreender o impacto, os membros da equipe conseguem ajustar seu comportamento sem depender de microgestão. Ele também ajuda a melhorar a performance coletiva. Feedback alinhado à estratégia da empresa faz com que todos saibam exatamente para onde deve direcionar os seus esforços, acelerando mais os resultados. E o que acontece quando não há feedback? As equipes, elas ficam desmotivadas, elas ficam sem clareza do que estão fazendo e se estão fazendo bem ou mal. Pequenos problemas viram grandes conflitos por falta de alinhamento, baixo desempenho e alta rotatividade. Cultura de insegurança, onde cada um trabalha sem saber se está atendendo às expectativas da empresa. E qual é o papel do líder nesse processo? O líder ele é o facilitador do aprendizado. E quando dá feedback, ele acaba construindo confiança com o time. Mostra que realmente ele se importa
com o desenvolvimento de cada um. Cria um ambiente seguro psicologicamente, onde errar é permitido, mas aprender com os erros é obrigatório. Agora imagine você como líder, conduzindo sua equipe com clareza e confiança. Em cada conversa de feedback, você não gera defensividade ou mesmo resistência. Pelo contrário, a sua equipe ela te escuta com mais atenção. Ela entende o que precisa ser melhorado e se sente mais motivada a agir. Agora, pense no impacto. Seus colaboradores não apenas entregam mais resultados, mas também eles se sentem orgulhosos de fazer parte desse time. A comunicação ela flui de forma muito leve e sutil, sem mal entendidos. E o clima da equipe ele se torna positivo. Os colaboradores eles se sentem mais engajados e mais colaborativos. Você é reconhecido como um líder justo, inspirador e respeitado. E tudo isso porque você aprendeu a dar feedback de uma forma simples, objetiva e construtiva, que é o que eu vou te mostrar aqui. E o resultado de tudo isso, você vai ter uma equipe mais alinhada, motivada e de alta performance. E você colhendo os frutos de ser visto como um líder capaz de desenvolver pessoas e gerar resultados extraordinários. E hoje eu vou revelar para você como fazer com que tudo isso se torne uma pura realidade, por meio de um método simples e objetivo. Um dos maiores desafios dos líderes é diferenciar feedback de crítica. Essa confusão ela acontece porque ambos envolvem apontar algo sobre comportamento das pessoas, mas a intenção, a forma e o impacto são completamente diferentes. Por exemplo, a crítica, ela geralmente vem carregada de julgamento pessoal. Ela é vaga, ela é subjetiva e muitas vezes dita no calor da emoção. Ela ataca a pessoa, não o comportamento. Gera defensividade, ressentimento e bloqueio no colaborador. Por exemplo, se você diz assim, você é desorganizado, nunca entrega nada direito. Isso é uma crítica. Já o feedback, ele é específico, objetivo e ele é baseado em fatos observáveis. Ele tem a intenção de orientar, alinhar e desenvolver a pessoa. Ele foca no comportamento e não no impacto, não na identidade da pessoa. Ele abre espaço para o aprendizado e para a evolução. Qual que é a diferença de tudo isso na prática? A crítica, ela enfraquece as pessoas. Já o feedback, ele fortalece. A crítica, ela gera medo. As pessoas sentem medo de errar. E o feedback gera clareza para acertar. O líder que entende essa diferença cria um ambiente de segurança psicológica e transforma cada conversa em uma oportunidade de crescimento. O feedback é uma das principais fontes de clareza e reconhecimento dentro de uma equipe. Quando ele falta, os colaboradores eles ficam sem referência sobre como estão sendo percebidos. Isso gera efeitos de falta de motivação e impacta no engajamento. Ele traz insegurança e incerteza. Sem feedback, o colaborador não sabe se está no caminho certo ou errado. E isso causa o quê? Ansiedade, medo de estar falhando, sem perceber. E o resultado de tudo isso é queda na confiança e mesmo na produtividade. Também causa uma desmotivação por falta de reconhecimento. Esforços que não são reconhecidos, eles tendem a se apagar com o tempo. Quando não há feedback positivo, o colaborador ele acaba pensando: poxa, se ninguém percebe meu esforço, por que continuar me esforçando, me dedicando tanto? Isso traz uma queda de energia, mais desinteresse e até turnover, baixo engajamento com metas e projetos. O feedback é o que alinha a expectativa entre líder e equipe. Sem ele, cada um trabalha de forma isolada, sem clareza do impacto que gera para o todo. Resultado, esforços desencontrados, e falta de pertencimento. O crescimento ele fica estagnado. Sem um feedback corretivo, o
colaborador ele não sabe o que precisa melhorar e isso cria uma ilusão de competência ou, ao contrário, um sentimento de estagnação. E o resultado de tudo isso, profissionais que não evoluem e equipes sem inovação. É um efeito dominó no clima da equipe. Quando um colaborador ele não recebe feedback, ele tende a reproduzir o mesmo padrão e não oferece feedback também aos colegas. E o silêncio vira uma cultura. Resultado, equipes apáticas, baixa colaboração e o clima tóxico. Quer ver um exemplo prático, né? Imagine um colaborador que entrega relatórios regularmente, mas os erros acabam sendo recorrentes. Com o feedback, ele percebe qual é a raiz do problema, ele ajusta o processo e passa a entregar com mais qualidade. Sem feedback, os erros eles permanecem e acaba perdendo o quê? Credibilidade, porque ele erra muito. A equipe sofre com os retrabalhos e o clima acaba piorando. Assumir a liderança é como receber um mapa em branco. Não há manual pronto e cada passo parece um novo desafio. A maioria aprende pela tentativa e erro, mas você não precisa seguir esse caminho sozinho. E hoje eu quero te ajudar a transformar a sua jornada, oferecendo ferramentas que vão acelerar o seu desenvolvimento e permitir que você lidere com clareza, confiança e impacto positivo. Agora que já falamos sobre o que é feedback e por que ele é tão importante para o desenvolvimento da equipe, eu quero te apresentar uma ferramenta prática que vai facilitar muito o seu processo. O nome dessa ferramenta é SBI, Situation, Behavior e Impact. Situação, comportamento e impacto. Com ele, você consegue dar feedback de forma clara, objetiva, sem cair no risco de soar como uma crítica ou mesmo julgamento. Então, vamos ver como ela funciona. O SBI é um método simples e poderoso para dar feedback de forma clara, objetiva e respeitosa. Ele organiza a conversa em 3 partes: a situação, o comportamento e o impacto. A situação: identifique quando e onde o comportamento ocorreu, onde ele dá contexto para essa generalização. Exemplo: na reunião de ontem às 15 horas... Aí, o comportamento. Descreva o que exatamente a pessoa fez, sem julgamentos ou interpretações. E fale apenas fatos que são observáveis. Exemplo: você interrompeu 2 vezes os colegas durante a apresentação. E qual é o impacto disso? Mostre qual foi a consequência daquele comportamento para o time. E aí você ajuda a pessoa a entender por que ela precisa manter ou ajustar determinada atitude. Exemplo: isso fez com que os outros se sentissem desmotivados e a reunião perdeu o foco. Algumas dicas práticas para aplicar o SBI. Fale dos fatos, não de intenções. O errado: você quis atrapalhar a reunião. E o certo: você interrompeu a fala do colega 2 vezes. Outra coisa: seja breve e objetivo. O feedback ele não precisa ser longo, ele precisa ser claro e transparente. Abra espaço para o diálogo. Pergunte: como você percebe essa situação? Faça uma pergunta aberta para gerar reflexão no colaborador. O feedback ele vira uma conversa, não um monólogo. Um exemplo aqui positivo de reconhecimento. Situação: na apresentação de ontem, comportamento: você explicou os resultados de forma clara e respondeu com segurança às perguntas. E o impacto? E isso aumentou a confiança da diretoria no projeto e fortaleceu a imagem da equipe. Um exemplo aqui corretivo. Situação: na entrega de sexta-feira, aí vocês vão para o comportamento. O relatório foi enviado sem os gráficos comparativos. Qual foi o impacto disso? Isso dificultou a análise da diretoria e atrasou a tomada de decisão.
Então, o SBI, ele tira o peso da crítica e coloca o foco no fato, no impacto e na melhoria. Bom, pessoal, hoje falamos sobre a importância do feedback no desenvolvimento das equipes. Vimos que crítica não é feedback, crítica enfraquece, enquanto o feedback fortalece. Entendemos também o impacto da ausência de feedback. Ele causa insegurança, desmotivação e queda de engajamento. E para transformar tudo isso em prática, eu apresentei aqui para vocês o método SBI, que é Situação, Comportamento e Impacto. Uma ferramenta simples e poderosa, mas extremamente capaz de conduzir conversas claras, objetivas e construtivas. Agora, a parte mais importante não é o que você ouviu aqui, mas o que você vai fazer a partir de amanhã. Escolha uma situação real, aplique o modelo SBI e observe como a sua comunicação com a equipe se tornou mais leve, mais respeitosa e, ao mesmo tempo, mais eficaz. E lembre-se, feedback não é sobre apontar falhas. Feedback é sobre criar clareza, abrir espaço para o crescimento. O desafio que deixo aqui para você é, ainda nesta semana, dê pelo menos um feedback positivo e um feedback corretivo usando o método SBI. Com pequenas práticas, você vai perceber o quanto a sua liderança pode transformar e o quanto a sua equipe pode crescer junto com você. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos sobre liderança na prática. E comenta aqui, qual é a tua maior dificuldade que você se encontra hoje na hora de delegar? Eu quero saber para trazer mais conteúdos ainda mais direcionados para você. E lembre-se, líderes que centralizam sobrevivem, mas líderes que delegam prosperam. Nos vemos no próximo vídeo.